o Operário, a última lembrança de algum destaque que eu tenho na minha memória é 1992, segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a estreia contra o Grêmio, que o Grêmio estava na segunda divisão. Grêmio, Paraná Clube. E por muito pouco ele não vai para a segunda fase. Verdade. Ele pega um grupo da morte naquela situação ali e tal. Ali foi o último tipo ponto alto que a gente teve. E depois a gente tem tentativas, né, como o Ceni, toda hora tentando, mas nunca passou. E naquela época tinha assim, o chaveamento também que favorecia você fazer os jogos um pouco mais tranquilo, tanto de ida como de volta. Nós jogamos com o Grêmio aqui, jogamos com o Grêmio lá, jogamos com o Paraná Clube aqui, com o Paraná lá, jogamos com o time lá de Goiás aqui, lá e assim por diante. O Paraná ele desponta em 93 como um grande time, né? Sim. O Grêmio é o Grêmio, né? Então a partir daí ele, 93, 94 teve uma incerteza do Operário em si, né? Teve até chute, se não me engano, foi o próprio Biratã que foi campeão em 94. Aí veio 95, aí as coisas foram, de uma certa forma, se perdendo o valor da real situação. Né? Os dirigentes mais ultrapassados um pouco, não queriam se renovar, ficavam naquela mesma coisa da década de 70, de 80. E o futebol mudou também, né? O futebol ele vira mais empresa. Quando fui para o misto em 89, nós fomos campeão em 88, 89 fui disputar pelo misto lá em Cuiabá. Não tinha tanta diferença, né, de lá pra cá. Cara, eu vou falar a verdade pra você. O futebol não tinha diferença, mas a administração naquela época já tinha mudado lá no Mato Grosso. Já tinha, lembro muito bem. O Orlando Kreis, que ele foi presidente aqui em Operário em 84, ele me levou pra lá em 89. E eu cheguei lá, o misto estava em último lugar, e fomos indo, conclusão. Fui campeão lá no misto também, em Cuiabá, em 89. E lá já a federação já estava com mudanças para o próximo ano, para a coisa melhorar mais ainda. Tanto é que em 90, né, eu não acertei financeiramente aqui no Operário, eu fiquei um bom tempo, 2 meses só treinando, não aparecia clube. Quando aparecia a diretoria, naquela época era muito punitiva. Por causa do dono do passe, né? Era muito punitiva, achava que só tinha que punir jogador, né? E a gente perdeu o valor aqui. E aí eu acabei indo para Cáceres. Minha questão financeira, eu pedi uma proposta, o pessoal aceitou, conversei na época, era o Ari Rodrigues, não, pode ir. E eu fui para Cáceres. Quando cheguei em Cáceres, falei, pô, Cáceres, tá bom, vamos lá, vamos ver pelo meu dinheiro. Mas a organização, a federação naquela época já estava dando premiação para quem ia ser campeão, em dinheiro. Ela já estava colocando um jogador de nível nacional em cada equipe, para fortalecer o campeonato. Olha a visão da Federação do Mato Grosso, em 90. Aí foi indo, aí 91, 92 e tal. Aí quando foi, naquela época, se não me engano, 90, nós jogamos contra o Rogério Ceni lá em Sinop, o Rogério estava lá em Sinop. Então as coisas foram mudando no Mato Grosso, porque eles se deixaram mudar para melhor. Você acha que eles têm uma visão mais antenada com os grandes centros do que a gente? Totalmente. E ajudou muito que o Gaúcho foi para lá para fazer essa inovação na época, quando eu lembro muito bem, porque nós jogamos contra o Gaúcho aqui, eu tinha amigos meus que conheciam o Gaúcho muito bem. E o pessoal, o Gaúcho montou um CT lá em Cuiabá, tal, não sei o que, meteu grama sintética, isso, aquilo, vai inovar. Falei, não, vai dar nada. Cuiabá, não é louco não, porque vai. Foi, e de repente, e passou 10, 15 anos, o negócio, pum. Opa, então, o time já está na 3ª divisão. O time está na 2ª. O time subiu, e aí? Hoje Mas o time não subiu. Aí veio o Luverdense por fora. Eu conheci o presidente do Luverdense lá em Araraquara. Eu conversei com o cara, fiquei assim, ó. Eu estava na Ferroviária na época, ele foi lá para buscar jogador. Eu falei, meu Deus do céu, a cabeça dos caras é totalmente inovadora. Então, quando você tem uma empresa, ou você tem uma visão, que você é uma pessoa de os seus 70 anos, 80 anos, mas você tem uma mente nova, fluida, meu. Então não adianta eu trazer a minha tradição na década de 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 2030, eu estou com a mesma cabeça. Nós vamos ficar aqui, disputando a 4ª divisão com eliminatórias aí até o resto da vida. Se tiver quinto, se você não se deixar absorver as informações e as inovações que tem aí fora, tanto é que hoje a conversa que você vai em todos os lugares em parte tecnológica é a inovação,
Só que a inovação não é só na parte tecnológica, é aqui no seu dia a dia. É um rapaz que está ali antenado com todas as mudanças tecnológicas que tem em questão da câmera, da iluminação, disso, da posição. Isso aí é inovação. As pessoas às vezes não têm essa visão. Então, falta esse, pelo menos na minha visão, eu posso estar até enganado, falta nesse meio nosso futebol essa parte que possa ajudar isso. Nós temos muita gente boas novas por aí. Nós tivemos o Fabinho, que ele colocou o time dele junto lá no ABC para fazer algumas coisas. Ele teve algumas respostas individuais que conseguiu para alguns jogadores lá fora. Mas ele teria muito mais com a representatividade se tivesse um incentivo. Se tivesse incentivo financeiro para dar continuidade. Hoje, quem nós temos aqui em Campo Grande? O Náutico, do Júlio. O Júlio é a mesma coisa. O Júlio é meu amigo. Eu admiro muito o trabalho que ele está tendo, ele está fazendo curso lá fora, ele está se modernizando, ele está ajustando, ele está isso e aquilo. O Júlio César está com o Náutico aí, disputou a segunda divisão ano passado, subiu e teve um probleminha lá de, administrativamente, não soube coordenar a questão do cartão, aí tiraram ele da primeira divisão, está disputando de novo. Hoje nós temos o pessoal da UEFA, sim. Que abraçou a Portuguesa, resgatou a Portuguesinha, aquela que a gente disputava os metropolitanos. Fazer teste na Nossa, era uma pedreira para jogar contra a Portuguesa. Depois de Castilho, né? Nossa, nem fala, cara. Era como se fosse um segundo Taverão. Não, você tá louco. A Portuguesa era muito forte na época, você é louco. Ali no Lar do Trabalhador, ele jogava naquele campo lá, horrível, vai fazer o quê, né? E aí os caras resgataram a Portuguesinha. Por quê? Tem nome, tem pessoas antigas, tem os empresários que estão ajudando eles. Eu espero que não fique só nessa segunda divisão. Mas dá continuidade. Mas ainda nos anos 90, anos 80, quando você surge, repetindo aquele modelo, anos 70, baseado em bilheteria. Sim. Ali sustentava o futebol, tanto aqui quanto em São Paulo, quanto em outros lugares. Depois, com a lei do passe, passa a ser o jogador e o empresário com as figuras principais, por isso os clubes vão quebrando, aí você tem os processos trabalhistas e tudo mais. Isso mesmo. E aí, nessa situação, muda-se também o contexto do cenário, dos estádios serem mais confortáveis, para poder trazer o maior público frequentemente e tudo mais. Nisso, o nosso Morenão ele ficou parado no tempo. Ainda é possível resgatar esse Morenão, reformar, ou você já acha melhor ter um novo campo, como hoje em dia tem o Jacques da Luz, aí, que se tornou a casa do futebol sul-mato-grossense nesse ano, pelo menos, por conta das situações do Morenão. O que você vê para o futuro daqui? Você que hoje é um cara que transita na gestão pública, você tem uma visão de fora e também tem a visão do futebol, mas não está preso naquela visão de antigamente. Né? Eu vejo que o Morenão, acho que ele não cabe mais hoje da forma como está. Tanto é que você vai disputar um campeonato hoje dentro do pessoal, até fala, mas o jogo do Operário contra o Operário do Paraná, de Ponta Grossa, deveria ter sido no Morenão. Pô, foi um show no Moreninha. Eu fui lá no jogo lá. Sim. O Jacques da Luz estava lotado. Agora, isso que é o gostoso, o jogador ele se sente motivado num estádio lotado. Agora, não precisa ser um estádio com 50 mil pessoas. Pode ser um estádio com 2 mil, com 3 mil. Mas que tem atmosfera, né? Exatamente. E a Moreninha tem toda essa atmosfera de trazer, de ser aconchegante, próximo do próprio jogador, do torcedor ali. Só que a questão do acesso à Moreninha, como agora está sendo melhorado por vários outros acessos, e acredito que possa melhorar, vai dar continuidade nisso aí. O Morenão, ele foi daquela época saudosista do futebol, que às vezes a gente comenta até hoje, e eu brinco com os comercialinos, que o time do comercial, os torcedores que é o comercial, para encher uma Kombi, né, faltava uns 2 lugares, o pessoal ia. No Operário tinha congestionamento aqui na Calógeras com a própria 26 de agosto, já tinha congestionamento ali, não sei se você lembra.